Então, essa é uma palestra que é da Associação Brasileira do Sono, que a regional que teve a ideia de chamar a senhora para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto que é tão importante, ainda mais nesse momento, né? Em Nós que estamos vivendo um momento, né, tão atípico, sem precedentes. Né? Somos parte de uma verdadeira experiência, todos nós, né? E, Certamente, inclusive, Karine. imagino que já devem estar existindo uma série de estudos especificamente sobre o sono nesse momento, né? Sim, nós estamos com 3 projetos envolvendo os efeitos e o impacto da pandemia no padrão de sono, seja com a qualidade do sono, também com a quantidade de sono. E as pessoas estão com uma série de alterações na qualidade do sono, seja porque elas estão indo dormir mais tarde, tem um aumento do consumo de álcool nesse momento, a gente não tem Sim, mais as amarras que a gente tinha antes de acordar cedo, pegar trânsito para ir trabalhar. Agora as pessoas estão com uma agenda até um pouco mais flexível, mas que acaba afetando o sono, que nós vamos conversar mais sobre isso agora às 6h30. sim. E essas pesquisas, a maior parte está sendo feita via e-mail, doutora Mônica? Instituto do Sono com a Unifesp. Ah, sim. E é por telefone, por e-mail? Como Nós que vamos faz? fazer tanto o levantamento por meio de inquérito populacional, ou seja, questionário, como também trazer alguns indivíduos para fazer polissonografia. Ah, sim, que bom. Mas a Pois é, isso. polissonografia é somente quando acabar a quarentena, né? Sim, que inclusive é uma situação que afetou a medicina do sono como um todo, né? A maior Sim. parte dos laboratórios tiveram que postergar seus exames nesse momento, fazer só realmente o que era muito urgente em função aí dessa situação. E não só aqui, né? Nos Estados Unidos, todos os lugares foi assim, né, doutora? É uma redução drástica em todas as atividades da medicina, seja a polissonografia, seja ultrassom, eletrocardiograma. As pessoas estão realmente evitando sair de casa e deixando esses exames não emergenciais para segundo plano. É verdade. Então, acho que em breve a gente já vai começar aqui, né? Já estamos com 24 pessoas nos esperando aqui para ter essa verdadeira aula aí de medicina do sono. Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Karine Petri, sou médica pediatra, otorrino e médica do sono, e sou presidente da Associação Brasileira do Sono aqui no Distrito Federal. E hoje eu tenho a honra de conversar com essa brilhante pesquisadora, professora da Unifesp e diretora do Instituto do Sono de São Paulo, a pesquisadora Mônica Levi Andersen, que é uma das maiores pesquisadoras sobre sono no Brasil e no mundo. E ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente, nos dar uma verdadeira aula sobre a importância do sono na qualidade de vida e na longevidade. E era uma aula que inicialmente, né, doutora Mônica, a gente havia programado para a Semana do Sono 2020, que aqui em Brasília foi cancelada logo no início pelo decreto do governador, e logo em seguida isso aconteceu nos outros estados também. Então, doutora Mônica, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, e gostaria de que a senhora se apresentasse também, pode ser? Doutora Karine, muito obrigada pelo convite. Como você mencionou, a gente tinha conversado bastante, né? Até a gente conseguir fechar uma data, eu iria para Brasília com muito afeto e admiração por tudo que você faz ali no Distrito Federal, uma parceira nossa dentro da Associação Brasileira de Sono, mas tivemos esse episódio que mudou a história da humanidade e também mudou como a gente tem dormido nos últimos tempos. Está havendo uma demanda muito grande de como fazer para dormir melhor
numa fase de confinamento, de isolamento social, e esse isolamento para algumas pessoas significa literalmente não ter acesso nem aos filhos, por exemplo, os casos dos indivíduos idosos. E a ideia é conversar com vocês hoje sobre sono, privação de sono, e eu vou tentar fazer um paralelo sempre com a história da pandemia, quer dizer, como que a gente não dormia ou deveria dormir, e agora num contexto que realmente, como eu falei, a gente não tem precedentes na história, como fazer, a doutora Karine falou antes, nós somos parte de um grande experimento, e sim, nós somos, viver sem avião, sem transporte de um país para o outro, nós estamos com um isolamento social, e como fazer dentro dos nossos ambientes familiares um convívio harmonioso para induzir um sono de qualidade. Então vamos começar, eu acho que eu poderia explanar um pouco sobre sono, né, doutora Karine, e depois eu estou à disposição para responder dúvidas, perguntas, confissões, comentários. Ótimo. Eu só queria falar uma coisa, que a minha primeira aula de medicina do sono foi com você. Verdade? E você foi minha grande inspiração e continua sendo. E por você isso pegou que a motivação é importante aí, né? convidar você para aquela semana do sono e também para estar aqui hoje, porque a maior parte das pessoas não sabe a importância do sono, né? E eu acho que na sua voz, tá? Isso tem, assim, ganha um grande impacto. Quando você fala sobre sono, você consegue abrir a cabeça das pessoas e elas realmente começam a perceber o quanto isso é importante. Então, eu tenho essa grande honra de estar aqui com você nesse encontro e eu espero que desse encontro muitas pessoas saiam impactadas e com isso comecem a ter uma melhor saúde e também espalhar essa notícia da importância do sono pelo mundo. Eu agradeço as suas palavras e não sabia que tinha sido a primeira aula, mas você tem um perfil de pessoa motivada. Não precisa de muita inspiração, porque você sozinha trilha esse caminho, né, doutora Karine? Então vamos lá, né? Eu vou falar alguns minutos, por volta de uns 20, 25 minutos, e depois eu estou à disposição para vocês tirarem suas dúvidas. Então vamos lá, né? A doutora Karine me apresentou aí meus slides, mas a ideia é conversar com vocês. Vamos imaginar exatamente um ano atrás, né? A gente vivia numa sociedade que a gente denominava de 24/7/365. Essa é uma terminologia que os americanos deram para uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós fazemos isso anualmente. O que é isso? Era uma sociedade que tinha 24 horas de academia à disposição, supermercados, aeroportos e muitos outros serviços à mercê de uma sociedade que requisitava isso. Próximo slide, por gentileza, Karine. E aí nós entramos exatamente 12 meses atrás numa situação que a privação de sono era o fator mais forte, que não é hoje, em maio de 2020, por causa da pandemia. Essa figura ilustra um discurso do presidente do país mais poderoso do mundo, mas que mesmo assim sofre como verdadeiro país centro hoje no número de mortes de coronavírus, que é uma criança de 10, 11 anos que não resistiu ao sono, mesmo diante do presidente dos Estados Unidos ali discursando. Por quê? Era 21 horas, 9 horas da noite, uma criança nessa idade já deveria estar dormindo, porque a gente sabe a importância do sono no crescer, na ontogenia do sono. Aí vou passar agora um slide para janeiro de 2020. Olha só, janeiro para fevereiro, nós temos aí um treinador dormindo durante um jogo. Quer dizer, era uma sociedade que nós estávamos sempre reclamando que a gente não conseguia fazer tudo. O sonho dessa sociedade, muitas pessoas diziam, vamos ter 25 horas para cumprir tudo aquilo que eu gostaria de fazer. E ainda as pessoas sonhavam em ficar mais tempo em casa, porque a gente só ficava realmente atendendo demandas sociais e ou profissionais. Aí, o que acontece hoje, né? 2020, dias atuais, nós temos uma pandemia que, quem for lembrar, a gente ouvia noticiário sobre a China, de repente chega no Brasil, chega com uma morte e em seguida hoje a gente passa dos 800 diários, o que é extremamente grave.
Eu recebi hoje uma notícia dizendo que há previsões de 88 mil mortes, né? Quer dizer, se a gente pensar num país de 200 milhões de habitantes, o quanto isso representa, não só para termos econômicos, mas também o quanto que essas novas gerações vão realmente sentir o peso dessa pandemia. Mas vamos voltar àquilo que a doutora Karine falou, saúde. E sono é saúde. Então, o que a gente pode entender que vai ser minha mensagem? Eu vou tentar repetir isso diversas vezes hoje nessa conversa com vocês, que o sono é fundamental para a saúde. E neste momento, exatamente agora que nós estamos vivendo, por favor, considerem a razão, acho que maior da gente dormir nesse momento, que é o sistema imunológico. O sono é importante para equilibrar os hormônios, para várias outras atuações, inclusive, por exemplo, pele, que é o maior órgão do corpo humano. Cicatrização também depende de um sono de qualidade. Mas agora, nessa fase que nós estamos, expostos a um vírus com uma letalidade importante por causa, né, da ausência de, seja leitos hospitalares, medicamentos ou vacina descoberta, nós precisamos de uma defesa íntegra, e essa defesa se dá com esse sono. Tenta imaginar o cenário que nós estamos vivendo agora, de profissionais da área de saúde expostos, com equipamento de proteção pessoal comprometido em termos de frequência, de quantidade, de trocas e de demanda, e ainda privados de sono. Ou seja, essas pessoas, elas têm muito risco em contrair esse vírus. Pode passar, Karine? Muitas pessoas agora estão em casa, não estão ali na frente, né, da atuação, por exemplo, dos hospitais, enfermeiros, médicos e outros agentes da área de saúde, elas estão em casa. E aí as pessoas acabam indo para o sofá, porque elas têm mais flexibilidade de horários e fazendo maratonas, seja Netflix, seja televisão, né? E aí o que acontece? As pessoas estão indo dormir mais tarde. Vamos lembrar a regra número 1 de higiene do sono: regularidade. Nós precisamos dormir e acordar nos mesmos horários. Vamos agora também ter em mente que essa regularidade não cabe só o sono, cabe a alimentação. Por exemplo, imagina se um dia alguém for tomar café da manhã às 6 da manhã, no outro dia às 10 da manhã, aí ela vai almoçar às 3 da tarde, no outro dia ela almoça às 11 da manhã. Isso faz com que o nosso corpo tenha que sofrer mais atividades enzimáticas e de hormônios para conseguir manter uma integridade de todos os órgãos funcionando. Como ele não consegue fazer isso, ele acaba produzindo umas ferrugens no corpo que a gente chama de radicais livres. O que a gente pode fazer? Regularidade mantém o nosso corpo não enferrujado, não produz radicais livres e nos evita de ter que tomar antioxidantes. E a falta de sono regular é um dos maiores causadores desse estresse oxidativo. Então vamos lá, a mensagem de novo a ser repetida: vamos dormir bem e sempre no mesmo horário. Mesmo que isso signifique, durante a pandemia, fazer toda a criançada dormir mais cedo. Exatamente. E aí também a questão de que, da mesma forma que é antioxidante, quer dizer anti-inflamação, né, doutora? Exatamente, Então, muito bem lembrado. O corpo inflamado, o organismo inflamado, uma chance maior de responder pior frente a uma ameaça como o coronavírus, né? Você disse tudo. A privação do sono nos induz a um estado pró-inflamatório. E olha só, agora nós estamos nessa situação que as pessoas acabam postergando o horário de dormir, mas na China, há poucos anos atrás, olha o que essa estudante estava fazendo, né? Prendendo o seu cabelo às 3 da manhã para dar conta da quantidade de estudos. Vamos lembrar que o estudo é importante e o sono é fundamental para a consolidação da memória. As crianças agora estão tendo aulas online. É importante para elas dormirem bem, para assimilarem todo esse conteúdo que está sendo dado de uma forma modificada. Esperamos que logo essa pandemia seja controlada da melhor forma e essas nossas crianças, que vão ser essa geração a cuidar do país, seja bem formada. E para ser bem formada, ela tem que ter educação, ela tem que ter alimentação, ela tem que ter sono e ainda apreço de familiares dentro de um convívio amistoso da sociedade.
Essa era uma imagem que agora ela está muito mais apagada. Tem relatos científicos já mostrando que o globo terrestre está vibrando menos e a quantidade de ruídos diminuiu consideravelmente. Uma pela diminuição de transportes aéreos e tantos outros efeitos que nós tivemos nessa quarentena. Agora, se a gente pensar no passado, e esse passado é 2, 3 meses atrás, quanto maior o número de luzes acesas num país, significava desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico significava mais pessoas convivendo num ritmo 24/7, 365. Não sei se vocês conseguem observar, mas, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos, a região sudeste ali da América do Sul, a costa oeste da Europa, eram lugares extremamente iluminados, ou seja, mais pessoas vivendo em 24/7, privadas de sono. Se a gente pensar na história da humanidade, e daqui a um tempo nós vamos ter que pôr mais um quadradinho nessa figura aí, que é o advento da energia elétrica, que foi extremamente importante. Depois nós tivemos uma distração por meio de imagens que eram trocadas e a gente achava aquilo bárbaro. Doutora Karine vai lembrar de uma época que a gente chegava em casa às 7 horas da noite ou antes, assistia a novela, que era a novela das 8. Hoje a novela não é mais das 8, é às 9. Porque o telespectador tem que estar em casa. E essa sequência de imagens que nos distraem, televisão, ela foi precedida e superada em muito pela internet. Hoje, além da novela, a gente ainda tem alguns programas, uma variedade absurda de canais, e a gente ainda pega o dispositivo eletrônico, vai para a cama com ele, que passou a ser o melhor companheiro de cama, fazendo com que a gente não durma bem. E, como eu falei, a gente vai ter que inserir figuras novas depois que a gente entender toda essa figura que a gente tem passado em relação ao coronavírus, mas nem o fogo, nem o livro, nem televisão, nada disso modificou mais o padrão de sono do que os dispositivos eletrônicos. A televisão, ela tinha diminuído o tempo de sono e aumentado o tempo de vigília, mas esse celular que a gente carrega toda a nossa vida lá dentro. O celular é nosso banco, é nossa sequência de imagens, de familiares, de amigos, nossas redes sociais, nosso contato com o mundo, tudo isso. E essa luz, que todo mundo se preocupa com a luz, não é o fator principal, doutora Karine. O que a gente tem que ressaltar para a nossa sociedade, que o que atrapalha na hora que a gente leva o celular é a atividade interativa que ele proporciona. Reparem que se vocês entrarem no Google e colocarem assim, dieta em época de pandemia, ele já completa que dá certo, de sucesso. Isso é um retorno para o meu cérebro que fez uma pergunta, em milésimos de segundo ele tem uma resposta. Essa resposta me produz neurotransmissores excitatórios do meu cérebro, e eu tenho uma ativação do meu sistema nervoso central querendo fazer a segunda pergunta: o que fazer em momentos de pandemia? E o Google vai me ajudando a ter um retorno gratificante para o meu cérebro, que ele entende: vamos diminuir o sono e manter minha vigília. Isso é muito ruim. Só um comentário. Sabe que as crianças, elas têm essa informação, que o celular é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Então, o sonho de consumo de uma criança de 4 anos é ter um celular. Isso eu sei porque minha filha me pediu um celular com 4 anos. Obviamente, eu não dei. Mas eu achei interessante que quando eu fui dar uma Barbie para ela, a primeira coisa que ela foi ver é o seguinte: veio com celular, mamãe? E eu nem sabia que hoje o acessório mais importante de uma Barbie não é mais o sapatinho, é o celular. Para você ver como a percepção das crianças em relação a isso, né? Quanta coisa mudou. Outro dia eu sofri um assalto e uma criança veio e me perguntou: como que você vai viver agora sem seu celular? E é curioso, porque realmente, né, parece que o celular faz parte da gente. E desses jovens, né, sua filha tem 4 anos, mas daqui a pouco ela está sentada ali estudando para o vestibular, e é lamentável que a gente encontre nos jovens essa demanda para dormir. E
essa carência das horas de sono. Realmente a gente tem nos adolescentes uma mudança do padrão de sono que eles vão dormir mais tarde. Por isso sugere-se algumas escolas que os adolescentes estudassem no período vespertino e as crianças mais jovens, tudo bem delas estudarem de manhã porque elas ainda têm a soneca da tarde, que elas poderiam compensar um pouco. Mas se a gente pensar uma criança de 9, 10 anos, o tempo ideal de sono é entre 10 e 11 horas, idealmente. Agora a pergunta é, no tempo que nós estamos dormindo tão pouco, é raro encontrar crianças dessa idade dormindo 10, 11 horas de sono. Verdade. E quando esses jovens vão para a sala de aula, é isso que acontece. Talvez esteja longe para vocês enxergarem, mas essa menina está em sono REM. Ela está sonhando. Ela está sonhando em sala de aula, porque ela foi privada de 2, 3 horas do seu tempo ideal de sono, é colocada 7 horas numa sala de aula, e assim ela acaba não absorvendo esse conhecimento. Nessa fase de pandemia, como eu falei, eu vou fazer sempre um paralelo nos dias atuais, as crianças até estão tendo menos tempo de sono, porque elas estão dormindo mais tarde, mas o tempo de escola em casa também está sendo reduzido. Então, são vários fatores que a gente tem que considerar depois da pandemia, o reingresso dessas crianças a um ritmo regular de sono. Quanto mais cedo ou nem deixar essas crianças dormirem tão tarde, vai ser melhor para o retorno desse novo normal. Uhum. E aí somos nós, né? Quer dizer, não tem nenhuma arma apontada para a nossa cabeça dizendo que nós devemos ficar privados de sono. É uma escolha nossa, nós somos autoprivados de sono. A gente tem que tomar muito cuidado que essa privação de sono ela tem uma série de consequências, entre elas o ganho de peso. Acabei de ver aqui uma pergunta sobre a insônia. A insônia é um dos fatores que mais tem sido a queixa das pessoas nessa fase de pandemia. Mas eu vou deixar os distúrbios de sono mais para o final. O que acontece num corpo que não dorme? É um corpo que passa a ter receptores de dor mais sensíveis, ou seja, a pessoa fica com o que a gente chama de hiperalgesia. Nós temos menor concentração, mais irritabilidade, mais queixas de uma forma geral, oscilação de humor, agressividade. O que a gente deveria fazer? O que chama-se de condicionamento. Esse condicionamento do sono nada mais é do que a gente ter laços que sejam mantidos para a gente iniciar essa noite de sono. O que é isso? À noite, fazer a regularidade. Escovar o dente, algumas pessoas tomam banho antes de induzir o sono, mas não levar os problemas, o celular, o jornal, o noticiário, as DRs dos casais para essa cama. Então, assim, a cama deveria ser ambiente de dormir, um ambiente colhedor, eventualmente atividade sexual, mas não deve levar o prato de comida. E agora, doutora Karine, nessa fase de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente olhar o noticiário, e 99,9% desse noticiário é notícia negativa, é notícia triste. Nós estamos perdendo pessoas de forma na casa dos milhares. A pessoa, ao ler essa notícia, ela acaba liberando o hormônio de estresse, que nós chamamos de cortisol, liberando substâncias do cérebro excitatórias, fazendo com que ela tenha preocupação. Será que meus familiares vão ficar doentes? Será que eu vou perder meu emprego? Como que vai ser daqui a um mês? Será que vai ter reingresso dessa sociedade? Qual é o formato desse novo normal? Essa pessoa começa com questionamento, ela já vem de um sedentarismo, porque ela não tem saído de casa, menos exposição à luz solar. Então, tem toda uma série de fatores. Essa figura representa que, por favor, a gente não faça isso. A cama, lugar de dormir. Uhum. Pode passar? Isso. Então, vamos lá. Além dessas alterações que eu comentei, temos fadiga, temos essa irritabilidade, menor capacidade mental, numa fase que a gente tem que ter muita concentração para a gente não ter um ambiente em desequilíbrio dentro de casa. Eu vi outro dia dizendo uma psicóloga que aumentou as queixas, inclusive mais consultas online de casais,
porque as questões conjugais começaram a ficar mais evidentes, o convívio 24 horas e agora 7 dias e algumas semanas já não é fácil, e as crianças dentro de casa também, tudo isso é uma sobrecarga para a mulher, para o homem, para as crianças, e as pessoas estão tentando achar um novo âmbito familiar de convívio. E a privação de sono só desagrega esses ajustes que são necessários e inerentes à fase da pandemia. Riscos. E aí vem de novo a minha mensagem. Por favor, tentem lembrar sempre que o sono é importante para a nossa homeostase, o nosso equilíbrio interno. O meu corpo, a minha mente precisam estar em total equilíbrio. E quem faz essa ponte é o sono. Se o sono não tiver em quantidade, qualidade, nós vamos ter consequências dramáticas. E agora, nesta fase principal, é o sistema imunológico. Vamos imaginar um médico plantonista 24 horas de plantão, vindo de uma vigília e ainda depois disso chegando num ambiente desconhecido, novo, porque ele não pode retornar para casa, que a esposa acabou de ter um bebê, por exemplo. Essa pessoa ela está afastada do convívio social, tendo um desgaste emocional muito grave e ainda se ela não tiver um sono de qualidade, a defesa dela fica prejudicada. E a gente sabe que a privação de sono também faz com que os erros médicos aconteçam com maior frequência, assim como acidentes de trânsito, acidentes aéreos, que são bem documentados em relação à falta de sono de qualidade. Tem até uma dúvida, não sei se posso colocar aqui, em relação à questão, né, do quanto a melatonina seria protetora nesse momento em que profissionais de saúde estão privados de sono, por exemplo, né? E eu vi que, inclusive, foi mandado uma carta por uma pesquisadora brasileira, até uma cronobiologista, que agora eu não vou me lembrar o nome, não sei se ela está aqui, que ela mandou uma carta ao editor de uma revista de sono, colocando justamente esse papel, né, da privação de sono como um grande fator de risco aí para esses profissionais de saúde nesse momento e o quanto a melatonina seria protetora ou não. Inclusive, eu vi isso também em alguns Instagrams aí de profissionais da área de nutrologia, colocando a melatonina como uma arma nesse sentido, mas é uma situação que a gente não tem nada ainda comprovado, né, doutora? Não tem. A gente não tem evidências científicas suficientes porque é tudo tão recente. Qualquer artigo, Covid e pandemia, tem semanas. A gente ainda não tem um arcabouço científico que nos diga que melatonina pode ser protetora neste momento. O que é importante é regularidade, ter um sono bom. Nós sabemos que algumas pessoas vão precisar de uma medida terapêutica farmacológica para induzir esse sono, mas por hora eu diria que a gente não tem nenhuma comprovação ainda, ou sugestão vinda da academia, seja americana ou europeia, sugerindo o uso de melatonina. Eu aguardaria mais evidências, um pouco mais de cautela, né? E quanto mais a gente pode dizer da falta de sono em relação à nossa saúde? É documentado pelo Consenso Mundial de Privação de Sono. Maior risco cardiovascular, inclusive mortalidade cardiovascular. Mais depressão, mais divórcio, mais riscos à dependência. Se a gente pensar nesse quadro que as pessoas estão convivendo dentro de casa, muito próximas, todo mundo tentando se ajustar, os familiares, cada um num quarto para tentar usar a internet, e ainda a privação de sono por si só já favorece uma depressão, imagina uma depressão ali basal, né? Que já está ali latente numa situação de privação de sono, pandemia, isso pode ser aflorado. O que é um alerta para os psiquiatras tomarem mais cuidado com seus pacientes nesse momento. E no próximo slide, tu comenta-se muito bem a pressão que a sociedade vem sentindo ao longo dos anos, mas eu acho que nunca a gente imaginava que a gente ia passar por isso, né, doutora Karine? A gente tinha organizado a semana, tanto nacional como internacional do sono, todos os lugares fazendo N atividades que tiveram que ser canceladas e a gente nem imaginava que está por vir. Essa falta de sono é uma das consequências da pandemia, mas o abuso de álcool também é outra associação que a gente tem visto com frequência agora.
Nós podemos separar a falta de sono em algumas categorias. Privação de sono, ou seja, passar uma noite assistindo Netflix porque não conseguiu dormir pelo noticiário, pela apreensão da situação atual. A restrição de sono, uma condição mais crônica de não ter um sono de qualidade. A gente tem mais de 80 doenças do sono, que são importantes a gente também mencionar, e agora, nesse período, eu acho que é mais a insônia, e os trabalhadores por turno. E aí, por exemplo, agora nessa fase de pandemia, os profissionais da área de saúde. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Os distúrbios de sono, eu queria falar mais sobre insônia, agora que eu vi que é uma das perguntas, né? A insônia. Esse sintoma, ele tem sido muito relatado por indivíduos, uma pelo estresse, confinamento, isolamento da sociedade, falta de gasto de energia de sair, pegar um transporte, ir para o ambiente de trabalho, ter uma interação que a gente não tem mais, a preocupação com o dia de amanhã, preocupação com a sua saúde, e a insônia ela ainda está atrelada a uma situação da pandemia que é a falta do controle. Se a gente pensar em Zika, dengue, H1N1, as pessoas ainda se sentiam no controle. Se eu cuidar bem das minhas plantas, eu não tiver água parada, eu não vou ter chance de pegar essa doença. Mas em relação ao coronavírus, a gente não tem esse controle. Quer dizer, bastou estar no ambiente, alguns metros já é suficiente. Um estudo japonês mostra que por mais de 2 dias, a gente ainda tem gotículas com essas propriedades dos vírus ainda capazes de infectar o próximo. Ou seja, essa falta de controle me dá uma impotência que acaba exacerbando minha condição de estresse, dificultando meu início do sono. Para algumas pessoas, elas até relataram que o tempo de casa favoreceu um aumento em minutos do tempo de sono, mas um sono fragmentado, muito com a preocupação do que nós vamos ver. Outros distúrbios de sono que têm sido exacerbados são distúrbios de movimento, por exemplo, mexer mais as pernas, ranger mais os dentes, tudo isso atrelado a esse estresse que a gente tem convivido nas últimas semanas. Privação de sono em humanos, vamos conhecer um pouco dos efeitos e dos trabalhos que foram feitos em relação ao impacto da falta do sono na nossa saúde. O primeiro deles é o carro-chefe de todo o laboratório, né, doutora Karine? A apneia obstrutiva do sono. Esse é o principal. Exatamente. 1/3 da população de São Paulo tem apneia obstrutiva do sono, documentado em laboratório de sono. Esse foi um estudo feito pelo Instituto aqui de São Paulo, e nós observamos 1/3, ou seja, para cada 3, uma pessoa tem apneia obstrutiva do sono, que leva a problema cardiovascular, diabetes, comprometimento imunológico, déficit de atenção, irritabilidade, e é uma cascata de consequências muito forte. Vamos lá. Quem tem apneia obstrutiva do sono, ela tem que se tratar mesmo. E hoje eu diria que 60%, 65% dos diagnósticos estão atrelados a algum grau de apneia, ou leve, moderado ou grave. E aí vem nós mulheres, né? Insônia. Isso antes pandemia era 1/3 das mulheres tem insônia. Quando a gente pensa na população de São Paulo, a gente fala 1/3 tem apneia, mas quando a gente pensa na ala masculina, é 40,6, ou seja, de cada 10 homens, mais que 4. Quando a gente pensa em insônia, de cada 10 mulheres, 3 têm insônia. Nessa fase de pandemia, esses números têm aumentado em ambos os sexos. E a gente tem vivido um paradoxo, e isso não é só na pandemia, quando nós estamos aqui em trabalho remoto, no computador, 12, 14, 16 horas por dia, a gente pensa, seria tão bom se eu tivesse um sono de qualidade. Mas quando finalmente a gente vai para a cama e a gente teria essas horas para a gente adormecer e ter um sono recompensador e reparador dos nossos gastos de energia diários, a gente não consegue, porque a gente fica pensando naquilo que eu deveria fazer, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu vou fazer amanhã, e numa fase de coronavírus, a gente ainda se preocupa demais com quanto que isso pode afetar a nossa saúde. Esse contrassenso é um dos problemas que a gente tem que quebrar, mas é um ciclo vicioso. De alguma forma, a gente tem que começar a fazer intervenções, sejam farmacológicas para algumas pessoas ou não farmacológicas comportamentais para outras. Crianças.
realmente é complicado falar dessas crianças agora, né? Porque elas estão dentro de casa, com seus familiares, elas não estão brincando com seus colegas, elas não estão indo na escola. Em diferentes classes sociais, cada um tem os seus problemas, mas vamos tentar fazer com que as crianças durmam sempre no mesmo horário. Regularidade. Mesmo se a criança não tem que mais levantar às 6, 7 horas da manhã e as atividades começam, por exemplo, às 9, fazer com que a criança durma sempre no mesmo horário e lembrar, a faixa etária tem quantidade proporcional de horas ideal. E aí um exemplo, né? Os pais às vezes ficam felizes, você falou que sua filha pediu um celular, e até a Barbie vem com celular agora, mas tem idade para apresentar dispositivos eletrônicos. Se os pais puderem trocar esse dispositivo por um livro, para contar uma história, vai ser bem mais prazeroso para essa criança dormir. A pergunta, os filtros diminuem, né? Os filtros de luz? Sim, diminuem, mas de novo aquilo que eu falei, que mais estimula meu cérebro é a atividade interativa do celular, muito mais do que a luz. A luz só agrava. Criança pequena, a princípio, a partir de 2 anos, que poderia ter exposição a telas, né? E essa é uma criança, né? Isso antes da pandemia, poucos anos de vida, as amiguinhas e os amiguinhos estão aí brincando na escola e ele já está com sonolência. Repare na ausência, né, de tônus muscular aqui no pescoço. Isso denota uma criança com essa idade que é privada de sono. Pode ser porque dorme num quarto que a tia ou a avó é roncadora, pode ser porque o pai chegou em casa mais tarde e ele quis interagir. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, mais ainda nos dias atuais. Tem diversos estudos mostrando que não só em adultos, mas a falta de sono nas crianças, e essa falta de sono significa reduzir alguns minutos a horas, compromete o desempenho cognitivo. Eu acho que seja a doutora Karine, ou seja todo mundo que é pai e mãe, a preocupação é formar esse cidadão, é formar essa criança para ser um adulto inteligente, que vá dar certo, que o céu seja o limite, mas o sono é o fator principal para a consolidação da memória. Uma criança que não dorme bem é uma criança que sempre vai ter um déficit aí, seja de atenção, seja um desequilíbrio hormonal ou desempenho cognitivo, como esses estudos têm demonstrado de forma consistente. E esse outro trabalho, ele mostrou que não é só a questão do ritmo, porque tem crianças matutinas e vespertinas, aquelas crianças que gostam de dormir mais tarde, as crianças que gostam de dormir mais cedo. Eles fizeram 4 testes de memória em 4 momentos diferentes e eles viram que se a criança que dormia 11 horas passou uma única noite dormindo 5, ela já tem uma alteração significativa nesses 4 pontos de teste, mostrando que tanto faz durante o dia, se essa criança é privada de sono, ela vai ter um desempenho de memória pior. E isso é grave se a gente pensar a longo prazo. Esse trabalho é de 2013, e eu acho que nessa fase que a gente está de pandemia, ele faz mais sentido ainda. Esse trabalho mostra que se a gente passar mais de 2 dias sem dormir, e aí vocês vão me dizer assim, mas eu não faço isso, eu durmo 5 a 6 horas por noite, não é o ideal, mas eu não fico 2 dias sem dormir. Vamos imaginar um médico, um enfermeiro privado de sono nessa situação atual, né? Alguém de ambulância e por aí vai. A privação de sono total por mais de 2 dias, ela erra o critério de julgamento. E se a gente imaginar os profissionais que estão ali na frente, com poder de decisão, a privação de sono compromete o meu julgamento de decisão, isso é muito sério. E esse trabalho mostra que não só as pessoas demoram mais para responder aquilo que se espera delas, que é um dilema moral, por exemplo, ainda ela faz com que o julgamento seja inadequado. Próximo. Um trabalho do INCOR, nossos colegas, o Geraldo Lorenzi e tantos outros, né, mostram que 5 dias não dormindo direito já altera o coração. E coração é um órgão nobre, a gente não vive sem coração. Vamos lá, tomar muito cuidado com a falta de sono crônica, que além do sistema imunológico, sistema hormonal, o cardíaco também tem essas consequências da falta de sono. E aí eu convido os cardiologistas a estudarem mais a relação sono-coração, que ainda no Brasil tem poucos pesquisadores nesta área. Verdade. Sono e fome.
Quem não passou uma noite sem dormir direito e com vontade de pipoca, pizza, refrigerante? Ninguém tem vontade, quando está a noite inteira sem dormir, sonhar com um prato de filé de frango grelhado sobre uma saladinha de chuchu. Não faz sentido. A gente quer comidas hipercalóricas e hiperlipídicas. E esse trabalho feito nos Estados Unidos mostra, quanto maior meu tempo sem dormir, maior a minha gula, meu apetite, a minha fome, e menor é minha saciedade. E isso faz com que o desequilíbrio hormonal provocado pela privação de sono, a cascata de hormônios envolvidos a gente não sabe ainda, mas o resultado final é me proporcionar mais busca por comidas gratificantes, aquelas que meu cérebro quer, geralmente atreladas com açúcar e gordura. Num estudo feito pelo Instituto do Sono, nós constatamos que 56% da cidade de São Paulo está com sobrepeso. A gente ainda não tem os números alarmantes dos Estados Unidos e México, que hoje lidera, né, o número de obesos graves, mas o Brasil, representado aqui por São Paulo, eu não sei estatísticas de outros estados e cidades, mas mais da metade da cidade de São Paulo já está com sobrepeso. Quando a gente engorda, a gente também estreita a pior, favorecendo especialmente no sexo masculino, a ocorrência de apneia obstrutiva do sono. E nas crianças no Brasil, 30% tem sobrepeso, né? Então, uma geração futura que já vai ter mais obesidade ainda, né? Sim. E se a gente pensar que mais da metade das crianças com sobrepeso na infância evoluem, né, doutora Karine, para obesidade na vida adulta, é algum sinal de alerta aí para os pediatras conversarem com seus pais em relação à obesidade infantil. Esse trabalho eu gosto muito do grupo da Van Cauter, de Chicago. Ela mostra que 3 noites sem o sono de ondas lentas, aquele que predomina na primeira parte da noite, já propicia um quadro de diabetes tipo 2, ainda que em estágios iniciais, e ela faz uma correlação do número de indivíduos com diabetes nos estados mais favorecidos, nos Estados Unidos. E ela mostra, quanto maior o desenvolvimento econômico dos estados, maior o número de pessoas privadas de sono, ou seja, são de ondas lentas, porque elas postergam o horário de dormir, com consequência, o maior número de diabetes, com pessoas com diabetes. Isso é um resultado muito importante, que foi um divisor de águas, e o grupo da Van Cauter continua liderando até hoje estudos entre regulação metabólica e sono. Esse trabalho foi feito em Wisconsin, eles mostram que pessoas que dormiam 8 horas por noite passaram a dormir 5 horas, que eu acho que boa parte de nós por muito tempo fez isso, ela acaba propiciando um aumento do ganho de peso, uma redução do hormônio da fome, um aumento do hormônio da fome e uma redução do hormônio da saciedade. Ou seja, a gente come mais e o que a gente come não sacia. Você come um prato de comida, você busca uma sobremesa, você repete a sobremesa, você fala, não, não era isso, eu quero mais alguma coisa, você fica buscando e esse ganho de peso acaba ainda causando mais distúrbios de sono. E assim a gente fica num dilema, né? Eu vou para a comida saudável ou vou para a comida calórica hiperlipídica? A privação de sono me leva para o lado da esquerda aí, né? Para a comida apetitosa, essa que a gente quer quando nós estamos privados de sono. E os trabalhadores por turno sabem bem disso. Para passar a noite acordado, realmente eles acabam buscando essas comidas prazerosas para o cérebro. Interessante. E aqui essa ilustração, né? A obesidade e sono. Se a gente pensar só nas consequências da obesidade, por si só elas já são sérias. Mas se a gente associar isso com a condição de privação de sono crônica, a gente tem uma mão dupla, uma dificultando mais a busca da saúde do outro. A privação de sono agravando minha obesidade fazendo que o meu estreitamento de via aérea superior favoreça a apneia, que vai fragmentar meu sono, vai produzir esse quadro pró-inflamatório que a doutora Karine comentou no início dessa explanação. A gente tem um ciclo vicioso muito ruim. Então, como que a gente pode fazer isso? Constatando a apneia, por exemplo, nesse indivíduo, colocar um aparelho de pressão positiva para ele respirar melhor, ele respirando, ele dorme melhor, ele equilibra o seu corpo em termos de imunologia, de fisiologia geral, e com isso ele consegue ter mais disposição para atividade física. A gente já tem evidências na literatura mostrando que quem é privado de sono anda menos. Se anda menos, acaba ganhando mais peso. E eu não estou falando academia, estou falando andar.
Só o fato de andar menos, a gente gasta calorias também em menor quantidade. Esse trabalho continua sendo da Van Cauter, é um trabalho que particularmente me interessa, porque eu gosto muito da parte de endocrinologia e sono, e ela mostra que homens, vamos lá, pessoal que está assistindo aqui da aula masculina, uma semana homens dormindo 5 horas por noite, que eu acho que boa parte aí está dormindo, já tem uma redução importante do hormônio sexual masculino, testosterona. A privação de sono leva à redução de testo. E essa testosterona diminuída faz minha motivação ser menor, meu desempenho muscular ser menor e ainda compromete minha vida sexual. Isso nos homens. Então, alerta, vamos dormir mais para ter mais testosterona e ser mais feliz em todos os setores, não só na cama, né? E esse é um trabalho feito por nós lá no Instituto do Sono. Fizemos um levantamento chamado Episono, foram 4 edições do Episono, o último 2018, terminando no início de 2019, nós estamos avaliando os dados. E na versão anterior do Episono, nós perguntamos para os indivíduos da cidade de São Paulo: você tem problemas em relação à sua função erétil para concluir uma atividade sexual completa? E aí reparem, né, que acima de 60 anos, 63% se queixa. É uma autoqueixa. A gente já confia quando o homem fala que ele tem um problema sexual. Mas o que nos chamou mais atenção foram os jovens. Pessoas de 20 a 30 anos, 7% dos paulistanos se queixaram da função sexual deles. E nós fomos olhar a polissonografia desses indivíduos, doutora Karine. E quanto maior o número de despertares nesses indivíduos, estava associado com uma correlação significativa com o maior número de queixas sexuais. E eles tinham menos testosterona também, porque a testosterona é liberada durante a fase dos sonhos. Interessante. E esse trabalho, para mim, ele é um dos mais belos que a gente pode citar dos últimos anos, um estudo alemão que cai muito bem nessa fase que a gente está vivendo. Eles distribuíram pessoas em 2 grupos, todas desafiadas com uma vacina, e um grupo tinha dormido bem e um grupo não tinha dormido bem. E o grupo que não dormiu bem, a formação de anticorpos foi 97% menor. Se nós descobrirmos e tomara que isso aconteça logo, uma vacina contra a Covid-19, a gente precisa dormir bem antes, mas também dormir bem na noite da vacinação. Uma criança que vai tomar uma vacina, ela precisa dormir bem. Então, pais, mães, se a criança começou a sair o dentinho, não leva para vacinar naquele dia, porque a formação de anticorpos não se faz de forma consolidada. Esse grupo alemão repetiu o estudo em 2011 e eles constataram a mesma coisa. Nós temos, não muitos, talvez um pouquinho mais de uma dezena de estudos atrelando sono com vacinação. Mais do que nunca a gente precisa acreditar nesses dados mostrando que a privação de sono compromete a formação de anticorpos. Ainda, a privação de sono me deixa com mais dor. Esse estudo mostra que menos de 6 horas de sono, meu corpo tem nocicepção. E se a gente dormir menos que 3, as dores são ainda mais exacerbadas. Resumo: privação de sono altera a memória, altera a função sexual, deixa o meu corpo mais vulnerável a doenças, entre elas diabetes. Ainda eu tenho mais dores musculares, eu tenho irritabilidade, oscilação de humor, agressividade e maior queixas em relação ao meu bem-estar. E a gente precisa muito desse bem-estar para viver em família, para viver numa situação de distanciamento social, e essas pessoas que estão vivendo dentro de casa, tendo que reaprender esse convívio e ainda dormir com qualidade, lembrar que se o sono estiver em ordem, que é o principal fator de equilíbrio que eu falei, as outras consequências, elas acabam indo num efeito cascata positivo. Agora, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, doutora Karine. Verdade. E aí, só para chocar, né, no final agora, como se a gente precisasse de mais desastres, mas é mostrar o quanto que o sono atrapalha e pode provocar grandes tragédias, entre elas Challenger, tem uma participação do sono, a equipe que arrumou a nave para o lançamento, eles estavam privados por mais de 3 dias, dormindo 2, 3 horas por noite. O próximo acidente aí mencionado, isso foi em 86. Chernobyl também foi em 1986. Por mais de 20 minutos houve disparo sonoro avisando que tinha vazamento de radiação. E a equipe que estava ali trabalhando de madrugada não percebeu. Falta de sono da falta de atenção.
Mais recentemente, um avião caiu e a hora que resgataram a caixa preta, eles viram que havia ronco na caixa preta, mostrando que o piloto e o copiloto, no caso era uma mulher, a copilota, estavam privados de sono. Também esse avião, em 2010, ele cai numa região da Índia e também conseguiram ouvir 2 roncos na caixa preta. E depois foram ver, o piloto estava com apneia do sono. Não são só os pilotos, os controladores das torres dos aeroportos também são privados de sono. E uma desatenção que é provocada pelo débito de sono pode levar a acidentes importantes. Sonolência excessiva diurna é uma das consequências da falta de sono. Seja aqui a primeira pessoa a levantar a mão e dizer que nunca sentiu sono. Nós, mulheres, temos menos sonolência do que os homens. Os homens, antigamente, sábado à tarde, dariam tudo que fosse no planeta para não ter que ir no shopping. E era fadiga, era privação de sono, sonolência, tudo isso somado, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa sonolência, porque ela pode levar a acidentes graves ou erros de trabalho e outros tipos de omissões de atividades a serem feitas. E o mais grave é quando a gente envolve aéreo, quando a gente envolve o setor de transporte rodoviário, por exemplo. No Brasil, a gente tem por volta de 43 mil mortes por ano. Esse ano a gente vai ter uma redução, mas isso é pelo distanciamento. Mas se a gente imaginasse 43 a 50 mil mortes por ano, nós estamos falando de 50 mil famílias por ano que perdem algum ente querido. Esse relato é de um funcionário de uma companhia aérea que ele acabou dormindo no bagageiro do avião. Ele acordou quando o avião estava no ar. Tenta imaginar uma pessoa que transporta malas para dentro do avião sentir sono. Então vamos voltar a pensar, sono é importante. Se a gente dormir a 2, que por favor, o parceiro, no caso os homens, se tiverem ronco, apneia, vamos se tratar. Se a mulher tiver insônia, vamos buscar especialistas da Associação Brasileira de Sono. Se for a criança, vamos dar ritmo para essas crianças. Se tiver bruxismo, importante tratar também. E para os tratamentos de sono, a gente tem especialistas em todos os estados praticamente. Então vamos manter essa higiene da melhor forma. E a minha mensagem, doutora Karine, é agradecer pela iniciativa. E mesmo numa fase, né, online, a gente conseguir fazer isso. E que essa higiene do sono, que são medidas clássicas que a gente tem que fazer para induzir um sono de qualidade, sejam incorporadas mais do que nunca nesses dias. Vamos manter a regularidade, vamos evitar bebidas estimulantes e entre elas o álcool. É uma delícia tomar uma taça de vinho, 2, 3, mas tem que ter momentos certos para isso. O álcool priva de sono REM. Se ele priva os sonhos, ele vai dar uma qualidade de sono inferior. Vamos manter a qualidade de sono para a gente ter integridade do nosso sistema imunológico, para a gente sair forte dessa situação, seja em termos psicológicos, que meu sono afeta, mas também em termos de integridade física. Eu quero te agradecer pelo convite, me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida que eu possa ajudar. Muito obrigada pela excelente aula, como sempre, muito inspiradora. E tenho certeza que muitas pessoas ouviram isso aqui, essa mensagem hoje sobre o sono pela primeira vez. Então, eu vi aqui muitos profissionais, muitos colegas, mas também pessoas que são leigas, seguidores, pacientes, e que certamente vão começar a pensar do sono de uma forma diferente a partir dessa sua aula. Eu anotei algumas perguntas aqui, doutora Mônica, dos colegas, dos seguidores aqui, das pessoas. E eu gostaria que, se possível, que a senhora respondesse. Pode ser? Claro, estou à disposição, se eu puder ajudar. A primeira pergunta, uma pessoa perguntou, no caso de insônia, e de ela querer começar a regular esse ritmo, né? Novamente, em relação à regularidade de horários, o que ela pode fazer? Antes da gente pensar em como resolver a insônia, temos que ter em mente que tem um desenho do nosso corpo que separa as pessoas em matutinos e vespertinos e ainda os intermediários. Há um grupo de pessoas que adoram o dia, acordam cedo, espontaneamente, querem fazer atividade física, querem sair, tomar um café com leite com seus familiares. Há um grupo de pessoas que nenhum dinheiro do mundo faz ela sair cedo da cama. E ela gosta da noite, é a noite que ela aflora, que ela desperta, que ela fica feliz. Uma pessoa vespertina, essa que gosta da noite, ela vai ter muita dificuldade de dormir cedo.
Nessa fase de pandemia, que ela não tem que acordar cedo, ela acaba empurrando o seu horário de dormir. Agora, há uma diferença entre vespertinidade e insônia. Se essa pessoa sempre dormia bem e agora não está dormindo, entendesse, isso foi com a pandemia, isso veio diante do confinamento social, aí sim está na hora de buscar um apoio clínico para essa insônia. E entender o quanto que a pandemia está modificando a minha forma de dormir. Agora, se é uma pessoa que é vespertina, acabou soltando um pouquinho as suas cordas aí de ter que acordar cedo, o que ela pode fazer? Regredindo, 15 em 15 minutos. Ela dormia às 2 da manhã, vai dormir 1h30, 1h45. E cada 2, 3 noites, ela antecipa um pouco, alguns minutos para o horário de dormir. Agora, uma pessoa que dormia às 2 da manhã, hoje ela se sente culpada por causa dessa live aqui organizada pela doutora Karine, e falar, vou dormir às 10 da noite, não vai ser possível. Vamos entender os contextos. Isso, tem que ter um plano de ação, né? Gostei do seu termo, plano de ação. Isso. Em relação a uma outra pergunta, sobre a qualidade de sono e a sua relação com a apneia obstrutiva do sono. Ótima pergunta. Se a gente perguntar para um senhor que tem apneia obstrutiva moderada grave, se ele tem problema de sono, é capaz de ele falar que não. Ele fala, imagina, eu durmo super fácil. Eu tento e durmo. Quem tem problema de sono é minha mulher, que essa sim tem insônia. Aonde eu encosto, eu durmo. Isso é indicativo de problema de sono, porque se a gente encostar em algum lugar e dormir, é sinal de sonolência excessiva diurna. Como que a gente pode entender a qualidade do sono? Qualidade de sono satisfatória é aquela que me faz levantar sem nenhum estímulo, sem despertador. Quando o sono acaba, a minha vigília começa e eu estou satisfeita, eu estou feliz. Se ela dormiu 6, 7, 8, 10 horas e mesmo assim ela não se sente pronta para o seu dia, para a sua vigília, é hora de procurar um especialista do sono da Associação Brasileira de Sono. Certo. Mais 2 perguntinhas. Sobre o uso do Kindle, né? Que você falou que telas, não adianta a gente usar um filtro e tal. E se a pessoa está usando o Kindle, que é uma leitura de uma coisa somente? Eu vou dizer que eu acho que é muito mais ameno os efeitos sobre o sono, mas tudo depende. Eu posso pegar um livro, papel, e eu não conseguir dormir bem porque eu quero continuar aquela leitura por 1000 páginas. Então vamos lembrar, Sim. cada um de nós tem aquilo que relaxa. Se um Kindle relaxa, pega, dá uma lida e para no horário certo de dormir. Se eu preciso ouvir uma música, se eu preciso assistir um programa de televisão, não é isso que vai modificar. O problema é se esse programa de televisão perpetua por longo da madrugada. Se o Kindle fizer companhia para mim por muitas horas, ele passa a ser um problema. Caso contrário, não tem problema nenhum. Mas os efeitos por ter menos estímulos de pergunta e resposta, que é o que o meu cérebro gosta, é muito melhor que o celular. Certo. Mais uma pergunta somente, doutora Mônica. Uma pessoa pergunta se poderia usar o PAX para melhorar o sono. Se for prescrito por um médico especialista em sono, sim. Mas vamos lá, nós temos médicos que fizeram cursos e que estão habilitados em medicina do sono, como a doutora Karine, e nós temos outros que têm especialidades que permitem a prescrição, mas não conhecem o sono. Uma droga que a gente chama Zolpidem, que é uma classe Z, que é uma farmacologia específica para a indução de sono, ela tem motivos para ser prescrita. Em algumas circunstâncias, tem que se considerar o potencial de dependência dessas drogas. Então, eu diria, sim, se for prescrita por um médico especialista em sono, por um momento específico da vida. Certo. Dr. Paulo Marcílio, também médico do sono aqui de Brasília, pergunta conheço o Paulo. Isso. Se as pessoas não teriam já regularizado seus ritmos durante a pandemia ou entraram em atraso de fase. Eu acho que nós temos queixas de atraso de fase, nós estamos com muitas queixas de insônia, ritmos, eu acho que é o que mais nós perdemos, né? E despertar precoce e fragmentação do sono. Há queixas também de bruxismo, de mais movimentos de perna. E tem pessoas que falaram, eu aumentei o meu tempo de sono porque eu não tenho mais que acordar às 5, 6 horas da manhã. Então, doutor Paulo e demais, eu acho que o que dá para dizer é que nós temos diferentes setores de queixas. Não dá para generalizar que é só a insônia.
nós temos outros momentos também que as pessoas têm dito que tem fases durante a pandemia. Começou com insônia, agora está com aumento de sono, tem várias queixas, doutora Karine. Sim. Uma coisa importante que eu li na semana passada é que a Organização Mundial de Saúde estaria preparando orientações sobre o sono para serem colocadas junto com as orientações que eles falam em relação à pandemia, de lavar a mão, de usar máscara, mas também orientações específicas para o sono. E apesar de, como você falou, são orientações muito simples e muito conhecidas, mas ainda assim muitas pessoas não sabem o básico, né? E eu acho que isso realmente poderia ajudar muito. Ajudaria muito o grupo de sono de diferentes lugares do mundo que mostra essa relação, né? O sono é importante para o sistema imunológico lhe dá melhor qualidade de sono. Tomara que aconteça mesmo, porque o número de pessoas que a gente tem ali na frente, os profissionais que estão lidando diretamente nos hospitais, precisam melhorar o sono deles, com certeza, além do nosso. Tá. Uma perguntinha minha, última, pode? Claro. Em relação ao sono, envelhecimento, né? O quanto um sono ruim diminui os nossos telômeros, né? Como que isso funciona? Pergunta boa. Tem estudos mostrando que privação de sono crônica, ou seja, apneia, fragmentação do sono, trabalho por turno, encurta o telômero. Em outras palavras, reduziria o tempo de vida. E tem trabalhos mostrando que quando você entra com medidas terapêuticas, que pode ser um CPAP, ou aumento do tempo de sono com qualidade, você faria com que essa redução seja menor. Porque a gente vai reduzir o telômero mesmo ao longo da vida, né? Se a gente conseguir fazer esse paralelo, doutora Karine, eu acho que seria ótimo. Mas é difícil convencer as pessoas a dormirem mais pensando no sistema imunológico, na longevidade ainda, que seria ótimo, né? E aí, para provar isso, nós fizemos estudo com idosos longevos, aqueles com mais de 90 anos. E nós constatamos que aqueles longevos com mais saúde, menos doenças neurodegenerativas, eram justamente os longevos que tinham regularidade do sono. Ele não significava dormir mais horas, mas ele dormia sempre no mesmo horário. Ele tirava a sonequinha da tarde, sempre no mesmo horário. Não era alguém com descompasso de ritmo biológico. Eu acho que a mensagem final é: sono é idade com qualidade, sono é sistema imunológico e sono é a gente sair da pandemia mais fortes. Isso aí. Bom, então acho que foi uma excelente live, uma aula maravilhosa. Agradeço muito, doutora Mônica, também a Associação Brasileira do Sono, que ajudou na organização. Agradeço a todos que assistiram e mandaram perguntas. E se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar também aqui no meu Instagram, que eu encaminho para a doutora Mônica. E certamente teremos mais encontros ao longo aí desse ano, nem que sejam virtuais, né, doutora Mônica? Porque os presenciais estão sendo cancelados, Congresso de Sono Paulista foi cancelado, Congresso Americano de Sono foi cancelado, vai ser online também. Mas ainda bem que a gente tem essa ferramenta que ajuda a gente a ser produtivo mesmo na pandemia. Eu acredito que o que vai fazer a gente sair da pandemia é a ciência. A ciência nos proporciona conversar. Eu queria te agradecer demais pelo convite. Um abraço para todos os conhecidos aí que eu vi mandando mensagens. Eu gosto muito de Brasília, tenho grandes conhecidos aí. Então, assim, seja do estado que for, mas representando você aí, da nossa centro do Brasil, da nossa capital, doutora Karine, obrigada pelo convite, me coloco à disposição, vocês podem me mandar e-mails, você pode me encaminhar as perguntas, que o que eu puder ajudar, certamente. E para todos eu desejo boas noites de sono. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.